Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou fazer uma atualização sobre o mercado cripto, Forex e também índices ao redor do mundo para a gente ter uma visão geral, um panorama geral do que está acontecendo, das oportunidades que podem estar acontecendo. Eu quero te mostrar o que está acontecendo agora no mercado cripto e a oportunidade que eu estou de olho e eu não quero perder. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo, vamos para os gráficos. Então, agora vocês estão vendo aqui minha tela do TradingView. TradingView, este que é uma plataforma completamente gratuita, caso você queira. A parte gratuita, se você quiser assinar, também tem para você. Mas o TradingView você consegue ver os gráficos de todos os mercados e por isso é a plataforma que a gente opta por utilizar. Aqui a gente está vendo uma movimentação em LDO que eu já quero explicar para vocês e fazer uma atualização do que eu estou enxergando nos mercados como um todo. Então, vamos ao que interessa. Bom, primeiramente, a gente consegue observar aqui em LDO, nos tempos gráficos maiores, uma movimentação bem interessante, que é a mitigação dessa pernada de alta. O mercado, ele sempre trabalha dentro de duas movimentações. Ele distribui e depois ele acumula. Então, a gente distribuiu muito forte para cima e logo depois devolveu toda essa pernada, fazendo aí uma movimentação de baixa, mitigando toda essa movimentação de baixa. A gente conseguiu até pegar alguns trades mentais, outros pegar de fato e fazer uns trades aí bonitos. Vou até apagar aqui alguns deles para deixar o gráfico mais clean. E aqui a gente viu o sweep de uma sell side. E quando a gente está vendo a mitigação de uma pernada de alta, a gente procura por pontos de compra, porque a gente entende que o mercado continua num fluxo de alta. E é por isso que a gente vai continuar procurando pontos de compra. Nesse caso aqui em LDO, ele sweepou uma buy side temporária. Isso eu quero que você entenda. Deu uma espirrada aqui, mas vamos continuar. Como a gente percebe que ela subiu muito forte e acabou devolvendo parte dessa movimentação de alta, a gente entende que o preço pode sim buscar capturar liquidez em pontos inferiores, como esse daqui, ou até mesmo o que ele já tocou, que é um pouco mais acima, que é esse ponto daqui, esse order block, esse bloco de ordens comprador. Eu vou explicar para vocês o conceito por trás disso, para vocês entenderem. Quem é aluno está acompanhando já sabe o que isso significa. Que isso aqui, a gente embaixo tem um Fair Value Gap muito importante, que é do tempo gráfico mensal, e aqui tem um Breaker Block do gráfico diário, que mostra que aqui a gente tem uma grande rejeição e uma reversão de fato de mercado, abaixo desse fundo. Isso aqui é um fundo que foi manipulado. Então, dito isso, a gente vai procurar uma oportunidade dentro desse range, e óbvio, a gente não vai ficar procurando oportunidade tentando confluir todos os tempos gráficos, porque na maior parte das vezes você acaba caindo numa armadilha de achar que vai conseguir unir tudo numa análise só, em que boa parte das vezes não acontece. Então você tem que assumir algum risco. Nesse caso, o risco que a gente assume é tomar um sweep ali para baixo, de repente o preço capturar um ponto um pouquinho mais abaixo, porque você acertar a mosca e alinhar todos os tempos é muito mais difícil, né? Nesse caso aqui, a gente viu que o que a LDO fez, né? Ela sweepou essa mínima, né? Que era um fundo anterior, e que é uma mínima, né? E que é uma sell side liquidity, como está aqui representado. É uma região de fundo que naturalmente vai ter muitos stops posicionados abaixo dela, porque o varejo, o mercado como um todo, acaba abrindo operações de compra aqui com stop abaixo dessa mínima. Então, o que o institucional faz é manipular o preço para vir aqui embaixo e capturar. E a gente viu exatamente isso acontecendo. E o que a gente gosta de observar nessas movimentações é uma grande reversão, que é o quê? O preço capturando embaixo da mínima e revertendo de fato a movimentação, que foi o que aconteceu. E a gente inclusive observou nos tempos gráficos menores, como de 5 minutos, que a gente conseguiu quebrar a estrutura. E eu queria pegar uma operação long, como eu avisei para os alunos, nesse intervalo aqui de 2 Fair Value Gaps, né? Nessa região aqui, que para mim era mais interessante. E agora ela acabou de possibilitar eu abrir esse trade agora, esse long em LDO, tá? Não botei muita grana, acho que é um trade com risco um pouquinho maior, por isso é importante se manter reticente e conservador nesse tipo de caso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma exposição interessante que a gente tem que observar, é óbvio. Que se o preço fizer um displacement para baixo, a gente pode até encerrar antes da hora. Mas eu estou de olho nesse trade em LDO, vamos ver qual será o resultado dele, se o mercado de fato vai pampar. E para isso, a gente precisa saber o que o Bitcoin está fazendo. Porque o Bitcoin, queira você ou não, ele interfere no mercado inteiro. E o que ele faz, o mercado tende a replicar, principalmente o mercado cripto, né? Que é o que a gente trabalha aqui principalmente. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando dentro dessa quebra de estrutura que o mercado fez, quebrando esse fundo e fazendo um displacement, uma movimentação muito forte de baixa. E a partir dessa movimentação de baixa foi gerada uma coisa chamada Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap é onde o preço está acumulando, que é a região de valor justo. Você percebe que o candle de baixa vai tão forte que ele não deixa nenhum espaço para lateralizar mais um pouco e preencher todas as ordens. Então, o que o preço faz automaticamente é voltar para essa região para tentar repreencher ela e ficar lateralizando ali para acumular liquidez no mercado que ainda tem liquidez remanescente. Então, o que a gente observa que o Bitcoin pode fazer, e eu estou falando há alguns dias,
é o Bitcoin capturar aqui para cima, tem esses pontos de interesse, esses dois principais que podem ser testados, e eles poderiam servir para a gente como um ponto, inclusive, de venda. Esse eu quero ficar de olho, então isso anda junto com a tese de LDO, ou seja, a gente tem uma confluência do macro, que é a visão que o mercado é interferido pelo chefe Bitcoin, que poderia colaborar aí com essa tese em LDO. E isso já seria o suficiente, inclusive, para a gente tomar uma decisão de entrada. E foi o que eu falei, eu abri essa operação em LDO justamente levando isso em consideração, beleza? Então, vamos continuar aqui. Eu separei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer essa semana. Esses aqui são os dados econômicos que vão sair. Hoje é segunda-feira, dia 31, não sai nada, mas amanhã, dia 1º, vai sair o PMI, né, que é o Product Manufacturing Index, que é um índice basicamente da indústria americana. Também tem sobre trabalhos, também vai sair os empregos não agrícolas, né, ou seja, como está a taxa de desemprego, de emprego e tudo mais. Depois os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e culminando aí na sexta-feira na taxa de desemprego enfim, em todos esses dados aqui que vão ser muito importantes para a gente ficar de olho. A gente não opera dado econômico, mas a gente sabe que eles acabam movimentando os mercados em termos de liquidez, então a gente tenta estar a favor dessas movimentações em alguns dos casos, e isso pode manipular o mercado, fazer ele testar topos ou fundos, tá? O Ethereum continua dentro da mesma movimentação, ainda acho ele bem bearish, como eu falei para os alunos, segurou nesse breaker aqui, que é vendedor, vou até colocar ele aqui, vai ficar visual para vocês. Breaker menos, para vocês conseguirem visualizar. Vou botar em rosinha, pronto, é um breaker vendedor. Então aqui se torna naturalmente uma região vendedora e a gente tem que ficar de olho, de repente isso aqui a gente consegue até pegar um short por aqui, tá? Fora isso, a visão geral do mercado continua intacta, tudo continua bem parado. A gente está de olho em ADA, né, esse trade mental aqui comprador, mas por enquanto ainda não há sinais, né, movimentações suficientes para a gente tomar uma decisão concreta e entrar pesado numa movimentação, porque tudo ainda parece muito incerto. E é por isso que é melhor se manter conservador nesses casos, né? Até mesmo a LDO agora continua caindo, então, de qualquer forma, o melhor é se manter conservador e até mesmo não operar, se assim for o caso do mercado cripto, principalmente, que a gente vive momentos um pouquinho mais incertos de lateralização e tudo mais. Então, às vezes, faz sentido você não operar, você ficar quieto, você ficar tranquilo, porque isso, muitas das vezes, vai te dar muito mais resultado a longo prazo. Você ter paciência, você respeitar o seu operacional, do que, de fato, ficar operando por ansiedade, botar os pés pelas mãos e acabar cometendo erros, né, financeiros, de fazer perder dinheiro, enfim, qualquer outra coisa. Agora a gente está vendo o Bitcoin, que inclusive está manipulando bem aqui para baixo. É algo de se observar, tá? Está capturando liquidez nesse Fair Value Gap e também no Fair Value Gap invertido da pernada de baixa. Cabe a nós ficar de olho nessa movimentação e ver como é que ele vai movimentar. Eu acho que isso aqui pode ser uma captura para poder subir mais, tá? Sim, ele manipulou sim um topo temporário, né? Trabalhando aqui nessa região, mas não acho que seja suficiente. Na verdade, a gente buscou a sell side antes, então ainda acho que o Bitcoin ainda tem uma tese bullish, né? Ainda acho que o mercado pode cair um pouco, subir um pouco mais antes de dar aquela queda que a gente estava falando nesses últimos dias e de fato movimentar para baixo, né? A LDO provavelmente vai obedecer o que o Bitcoin fizer, mas acho que esse trade continua dentro do racional, por isso me mantenho dentro dele, mas como eu falei, entrei pequeno, evitando aí possíveis dores de cabeça caso o mercado não vá de acordo com a minha análise, né? No mercado de Forex, a gente viu o mercado movimentando muito semana passada, eu previ essa movimentação de baixa, que eu tinha falado com vocês em live, e agora a gente está vendo o mercado acumulando, fazendo essa lateralização aqui dentro deste Fair Value Gap, que provavelmente vai agir aí como um ponto de venda para o euro voltar a cair, tá? Então, vale ficar de olho, tá? A Libra continua dentro da mesma movimentação. Iene japonês, bem parado, a gente tomou esse stop aqui num trade mental, tá? Eu não tinha entrado nessa movimentação, mas ele subiu bem. O ouro tá voltando para o ponto de entrada desse trade de short aqui mental também. Tá? Todos esses trades que eu estou mostrando aqui foram mentais, foram de fato só para ficar de fora observando. E a gente está vendo aqui outras movimentações que não estamos tanto de olho. O dólar canadense não pegou no nosso ponto de entrada, eu tinha colocado uma ordem limite aqui, mas não consegui pegar. Dólar canadense não, dólar australiano, perdão. E fora isso, a gente tem o dólar subindo bem, quase buscando o alvo do trade que a gente tinha colocado na sexta-feira. Eu falei para vocês em live. O índice da bolsa continua subindo e eu tenho aqui mais algumas outras ações, mas não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas mercado cripto está seguindo aí a análise que eu fiz. Acho que a gente pode até ver mais displacement para baixo, nada impede o Bitcoin cair mais, mas acredito eu, esta ser uma manipulação, tá? Se a gente for traçar um referencial dessa pernada,
traçar desse fundo ali, que o outro é manipulado, pegou agora na zona de equilíbrio que pode fazer o preço subir. Mas, de novo, o mercado cripto continua muito incerto nesses dias. Se você opera day trade assim como eu, é bom se manter conservador e, se for o caso, ficar de fora, beleza? Então, essa é a visão geral dos mercados. Se você gostou, não deixa de seguir o canal, se inscrever para não perder os vídeos futuros. Aqui a gente compartilha análises, comentários, até mesmo operações que a gente está observando e oportunidades que eu vejo no mercado cripto, que é uma fonte de renda, de fato, um trabalho para você que trata o trade como algo sério. Então, se você quiser saber mais sobre isso, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário e um feedback para não perder nada. Tamo junto, só o começo e até o próximo vídeo.